Boa noite, pessoal. Tem microfone? Precisa de microfone? Acho que não. É só para captar o áudio, Luiz? Microfone? É? Tu quer falar no microfone? Pode ser, para mim também. Então tá bom. Então, boa noite novamente a todos. Eu sou o professor Christian da Silva Caldeste Laguna. Acho que todos me conhecem, só tem um rostinho que eu não conheço, a moça ali. E eu sou coordenador de um programa de extensão chamado Cultivando Saber, que tem como uma das suas versões os colóquios da biologia. Esses colóquios da biologia envolvem palestras em torno da nossa temática, da nossa área, e que ocorrem geralmente em torno de uma vez por mês. Então, hoje nós temos um convidado especial aqui, que reside aqui na cidade, trabalha aqui num colégio próximo, aqui ao DESC, que é o professor Leandro Ramos Duarte. Ele é formado em biologia, tem licenciatura em biologia pela UBRA, que é do Rio Grande do Sul, e ele fez também mestrado em biologia animal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS. Lá ele foi colaborador do Laboratório de Zoologia de Invertebrados, do Museu de Ciências Naturais, e também foi colaborador no Laboratório de Ecologia de Insetos. Então, ele tem experiência nessa área, que é a área de zoologia, estudo dos animais, com ênfase em ecologia de insetos e parasitologia, atuando principalmente com esses dois temas que foram mencionados. Então, eu queria primeiramente agradecer o Leandro por ter aceitado o nosso convite. Ele vai falar um pouquinho hoje sobre o trabalho que ele desenvolve com o estudo de borboletas. O título da apresentação dele é Evolução Colorida, o papel das defesas na diversificação das borboletas. E quero também, de antemão, já agradecer a minha equipe, que atua comigo, meus bolsistas do projeto e voluntários, que sempre auxiliam na organização de tudo. E dizer para vocês que nós temos uma lista de presença ali com QR Code, que precisa ser assinada para que vocês tenham um certificado. Tá? Nós temos também ali os biscoitos, os cafezinhos, um cafezinho também, vocês fiquem à vontade. Tá? Então, Leandro, a palavra é sua. Mais uma vez, muito obrigado e boa apresentação. Olá, pessoal, boa noite, muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês hoje, agradeço o convite de vocês, agradeço o convite do professor Christian, parabenizo vocês pelo projeto, tá? Uma iniciativa muito bacana. E já gostaria de começar, então, falando para vocês, tá? Que apesar de ser uma apresentação, é para ser uma conversa, né? É para ser uma troca de ideias. Trouxe algumas coisas para mostrar que está desenvolvendo com vocês. Acho que vocês vão gostar. Então, eu intitulei essa apresentação de Evolução Colorida, né, o papel das defesas na diversificação das borboletas. Falar rapidinho para vocês um pouquinho de mim, tá? Tenho 32 anos de idade, né, sou o professor Leandro, como o professor Christian mencionou, sou licenciado em Ciências Biológicas pela UBRA e mestre em Biologia Animal pela UFRGS. E aí eu sempre quis estudar borboletas, né? E uma das coisas que me fez querer estudar borboletas é que elas têm tantas cores e padrões. Será que existe alguma coisa por trás disso? Será que tem um significado, né, nisso? E aí, antes da gente responder essas perguntas, falar um pouquinho para vocês do grupo em que elas se encontram, que é o grupo Lepidoptera, né? Dentro de insecta, onde tem os insetos, a gente tem essa ordem Lepidoptera, que são os insetos que têm suas asas cobertas por microescamas, tá? E aí aqui a gente tem uma separação popular, que a gente separa borboletas de mariposas, e a gente costuma dizer, as borboletas têm a antena filiforme de ponta clavada, as mariposas têm a antena pectinada em forma de pluma, borboletas são bichos coloridos, mariposas são bichos camuflados, borboletas são bichos de dia, mariposa da noite, né? Tem algumas coisas, tá? Mas eu queria dizer para vocês que, apesar disso servir para a maioria, nós temos exceções a essas regras. E tem mais uma coisa que eu gostaria de começar contando para vocês, que mariposas é uma mentira, né? Não existe, de fato, o grupo mariposas. Mariposas é um grupo artificial, que nem quando a gente faz lá com vertebrados e invertebrados. Então, existe o grupo vertebrados, ele é um grupo verdadeiro, tem uma relação filogenética. Mas não existe os invertebrados. Invertebrados é um nome popular para juntar um monte de grupos que não tem coluna vertebral. E isso não forma grupo. É a mesma coisa aqui com as mariposas, né? Então, as mariposas é tudo aquilo que não é borboleta. Mas, borboletas formam um grupo verdadeiro, tá? Então, existe uma relação filogenética desse grupo.
E alguns trabalhos propõem a ideia de que o grupo borboletas surge, né, de ancestrais, né, que a gente chama popularmente como mariposas, são diversos grupos, onde as larvas, vocês sabem que elas têm um ciclo onde as larvas comem plantas, e essas larvas começaram a se alimentar de plantas potencialmente tóxicas, tá? E aí isso foi juntando com uma série de características, onde a gente começou a ter os bichos que desenvolveram relação com essas plantas, né? Que antes era uma defesa das plantas, passou a ser uma defesa para os bichos que estavam comendo elas também, né? Eles conseguiam, digamos assim, incorporar essas toxinas junto no corpo deles, e a coloração passou a fazer sentido como um sinal de advertência. Junto disso, passou a fazer sentido também, de uma forma benéfica para o grupo, atuar mais, ter seus hábitos à luz, ao dia. Então, provavelmente, essa história, né, que vem sendo contada é o que molda o grupo borboletas. As borboletas, elas saem da noite formando um grupo monoflético que passa a ser um grupo mais diurno, tá? E aí surgem algumas perguntas que a gente começa a se fazer. Quantas borboletas são, né? Segundo a pesquisadora Helena Romanowski, que foi minha orientadora do mestrado, no mundo cerca de 120 mil espécies, há cerca de 120 mil espécies de lepidópteros, né? Cerca de 18 mil são borboletas, o restante é aquele que eu falei para vocês, que é um aglomerado que se chama de mariposas, tá? A fauna de borboletas ela vai variar muito entre os hemisférios, né? Principalmente em riqueza, mas a região neotropical é a mais rica do mundo, então tem cerca de 8 mil espécies aqui, voltadas para a nossa região. Se a gente for falar do Brasil em si, existe uma coleção de livros que foi lançada em 2017, Borboletas do Brasil, que ele traz a lista com fotografia de 4.586. Mas isso não reflete o total que a gente tem. Isso é o que o livro e o autor conseguiram registrar, ou que foi levantado até o momento. Significa que tem mais coisas ainda aí, tá? Agora, a gente falando um pouco do estudo das borboletas em si, né? Essa é uma questão que eu gosto de frisar bastante. Se a gente vai estudar o grupo borboletas, estudar só os insetos adultos é pular o estudo já pela metade. Está começando lá do meio. Borboletas inclui as formas imaturas, que são as lagartas e as pupas, né? Então, imagina você fazer um projeto de conservação e você não considera a ecologia e a biologia das lagartas e das pupas. Teu projeto já começa falho. Como que tu vai preservar e tentar entender a biologia de uma coisa que tu está estudando pela metade, né? Então, isso precisa ser levado em consideração. Sempre que a gente fala das borboletas, a gente está tendo que incluir também os imaturos, tá? Aqui, rapidinho, só para a gente ver algumas coisas, assim, morfologia da larva, né? Vocês podem ver que ela tem aqui 3 pares de pernas verdadeiras, aquelas são pernas falsas. Acho que vocês já devem ter visto algumas por aí. E é interessante saber que elas, ao longo do desenvolvimento delas, elas mudam a parte mais externa dela de 4 a 5 vezes. A gente chama isso de instars, tá? Então, elas têm de 4 a 5 instars e ela tira a camada mais externa como se fosse uma roupa. E ela deixa essa parte para trás, é como se fosse uma ecdise, tá? Acho que até conta como uma ecdise aqui. E aí fica a exúvia, que é aquela parte seca para trás. Ao longo do desenvolvimento, em raros casos, elas podem ir mudando de cor quando elas vão mudando as exúvias, tá? E aqui é o processo, né? Aqui era um gifzinho, mas não tem problema. Aqui eu só queria contar para vocês que, se vocês pensam que a lagarta constrói o casulo por fora, isso é coisa lá do filme, tá? O casulo acontece dentro, né? O casulo não, a pupa acontece dentro da lagarta. O casulo é uma estrutura de proteção por fora, mas a pupa em si, ela se desenvolve dentro da larva. E ela rasga a larva de dentro para fora. Exatamente como a borboleta faz com a pupa depois. Então, o próximo corpo que vai entrar em ação, ele acontece sempre pelo lado de dentro. E ele rasga o corpo mais externo e ela sai de dentro para fora. Isso já acontece com a pupa aqui na lagarta, tá? E é muito legal estudar pupas, elas são muito bonitinhas, tem várias cores, vários formatos, algumas parecem umas frutinhas, né? E aí eu pergunto para vocês olhando essas fotos, vocês enxergam as borboletas ali nas pupas? Mas vocês vão enxergar, depois agora com a próxima imagem.
As borboletas estão ali, os desenhos delas estão ali. Eu consigo ver a cabeça, as antenas, as pernas, o abdômen, o tórax, está tudo ali, tá? Então é assim, ó. Tá? Aqui com a transparência a gente consegue ver. Mas se vocês olharem aqui, a gente consegue ver também, ó. Aqui tá a cabeça da borboleta, ó. As pernas, as antenas, as duas asas, o abdômen, tá? Então a pupa já tem o desenho da borboleta. E já é possível diferenciar fêmea e macho na fase da pupa, tá? Na fase da larva, não. Na fase da pupa, sim. Tá? Bem legal. E aí acontece o emergir da borboleta, né? Quando a gente fala a borboleta saiu do casulo, qual é a palavra que a gente pode usar para isso, né? Falar com um único termo. Emergir. A borboleta emerge do casulo ou da pupa, né? Ela também rasga, a pupa ela sai de dentro para fora. Ela sai com as asas bem pequenininhas, né? E aí as asas delas começam a receber a hemolinfa, que é como se fosse o sangue dos insetos. E aí essas asas enchem, parecido com o processo de encher um balão. Aí ficam grandes, né? Muito bem, e aí agora eu trago uma pergunta para vocês, que é aquela que eu me fazia lá no começo. Vocês acham que as cores das borboletas apresentam algum significado? Ou é simplesmente uma variedade por variedade, tem um monte de cores por aí? Elas apresentam, né? Tem coisas, tem histórias, tem processos evolutivos dentro de cada asa, dentro de cada cor, dentro de cada desenho do grupo borboletas. Isso para mim, é uma paixão, é isso que eu quero dividir um pouco com vocês hoje. Quero que vocês saiam daqui hoje, toda vez que vocês olharem para uma borboleta, vocês vão pensar que tipo de processo está acontecendo aqui, como isso funciona. É igual uma engrenagem de um relógio. Ela está funcionando dentro de uma coisa gigante. Para a gente começar a embarcar nessa ideia, a gente tem que ter em mente alguns conceitos básicos sobre coloração na natureza. Por exemplo, o que é uma camuflagem, né? Quando a gente tem um organismo que tem uma coloração e um comportamento que torna ele semelhante ao ambiente que ele se encontra. Já o aposematismo, não sei se vocês já ouviram essa palavra antes, é o oposto, né? Ele é uma coloração vistosa que adverte os predadores de que a espécie pode ser tóxica, impalatável ou nociva de alguma forma. E depois disso a gente ainda tem os mimetismos, né? Que é quando a gente tem uma espécie que torna ela semelhante à outra. No batesiano, por exemplo, uma espécie palatável pode imitar uma que seja impalatável ou nociva. Já no milleriano, a impalatável ou nociva imita outra que também é impalatável ou nociva. Por que isso é interessante para os bichos? Porque isso reforça o sinal, né? Reforça o sinal com o predador. A gente vai entender isso mais para frente. Mas é bom a gente ter essas ideias em mente para a gente acompanhar o que vai vir agora, né? E aí a gente vai começar pelo aposematismo, que são as colorações fortes ou de advertência. Eu trouxe algumas fotos para vocês verem que isso não é uma exclusividade de borboletas, está cheio de exemplo disso na natureza. E só de se deparar com essa foto, vocês já têm certeza de que, na natureza, as cores importam. Elas estão associadas a processos de sobrevivência, mecanismos de defesa, e elas importam muito, tá? E aí eu trouxe bem em destaque ali uma borboleta que a gente pode considerar aposemática, né? Laranja com preto e branco. Já é uma cor de advertência. Aquele bicho não pretende se esconder em lugar nenhum, porque vai ser difícil um ambiente que tem aquela cor. E aqui a gente vai começar a pensar sobre alguns casos de aposematismo com os mimetismos, né? Aqui a gente tem um grupo de borboletas do maracujá. Então, quando vocês olharem para borboletas laranja, por aí, de coloração laranja, saibam que a grande maioria delas estão associadas a maracujá, que é o gênero Passiflora, né? E acredito que o Passiflora é uma planta, algumas são tóxicas, né? Apresentam toxinas, isso mesmo. E aí a gente tem as lagartas das borboletas e as borboletas se alimentando disso, sendo, né, impalatáveis ou tóxicas. E aí a gente tem as espertinhas, que é o caso aqui da Marpésia, que vai estar imitando essa coloração, né? A Marpésia não se alimenta, a larva dela não se alimenta de Passiflora, mas os pássaros, né, que são os predadores, eles não vão estar separando a Marpésia das outras três. Então aqui o mimetismo dela está dando uma vantagem para ela. A defesa dela está sendo baseada só na imitação da coloração, né? Aqui a gente tem um outro grupo fazendo isso também, tá? Que são as helicônios. Então, a Heliconius eratus se alimenta, né, de maracujá, e a Biblis e a Herésia não. Tá?
tá? E elas também vão tirar proveito dessa coloração. Mesma coisa a gente tem aqui para... uma coisa antes. Esses bichos aqui têm laguna, tá? A maioria dos bichos que eu vou trazer para vocês na apresentação são de laguna ou pelo menos de Santa Catarina, tá? Aqui essas 3 a gente tem também. Essas daqui, muito bonitinhas, tá? A Parides anquises, tá? É uma borboleta que ela é modelo. Muitos bichos se baseiam nessa coloração dela, do preto com rosa, né? Então, ela se alimenta, acho que é Aristoloque, que é o nome desse gênero, né? Também uma planta tóxica. E os bichos estão se alimentando disso, né? E aí eles se tornam os adultos impalatáveis ou tóxicos. Aqui a gente tem essa subespécie de Parides, que é a Parides bonicus camissonia, e ela é ameaçada de extinção, tá? As últimas populações dela, uma das últimas populações tem aqui em Laguna. A gente pode observar esse bicho Morro da Glória, lá na trilha do Gravatá. E aqui a gente tem a borboleta bem comum, ela tem aqui na cidade, chamam ela de borboleta rosa de luto. As larvas dela se alimentam de citrinos, laranjeira, bergamota, limão. E ela não é tóxica nem impalatável, né? Mas ela está imitando os padrões que são, então ela também recebe esse benefício de ser evitada pelos predadores. Isso aqui é só o começo da aventura das cores das borboletas, né? Aqui a gente já pode saltar para uma outra coisa completamente diferente, muito impressionante também. Iridescência, tá? O efeito flash serve para atordoar predadores. Então a gente tem algumas borboletas com uma capacidade de refletir a luz, tá? É um fenômeno físico, e aí isso causa uma quantidade de luminosidade intensa na direção de quem está olhando essas asas sob condições de luz, né? E aí esses bichos, eles são camuflados, e quando elas abrem as asas de uma vez só, elas causam um efeito flash, que pode assustar ou atordoar um predador. Porque a luminosidade ali é muito alta. Vocês olhem aquela espécie ali, a morfoeda, que tem ali na primeira foto, a quantidade de luz que essa asa está jogando de volta. Ela é metálica, assim, que nem um metal, assim, que nem um metal de uma lâmina, assim, né? Ela realmente consegue jogar muita luz de volta, tá? Esses bichos aqui que eu estou mostrando para vocês, a maioria deles de Mata Atlântica, tá? Santa Catarina, acho que a gente não tem o registro de nenhuma delas aqui em Laguna, mas elas são de Santa Catarina. E agora já outra perspectiva é a camuflagem, tá? Então a camuflagem, prestem bem atenção nisso que tem diferença, tá? Camuflagem, ela depende do pano de fundo. Então aqui vocês estão vendo exemplos de borboletas, e agora sim, essas aqui, tirando a amarela ali, que é a Collias, as outras 3 a gente tem registro aqui em Laguna, mas a Collias a gente tem registro em Santa Catarina, elas dependem do pano de fundo, e a ideia aqui é passar despercebido, né? Isso funciona muito bem contra os predadores, né? Se ela não é vista, ela nem entra para a lista de aperitivos, mas se a gente tira elas do pano de fundo, provavelmente elas vão ser predadas, o que é diferente com o próximo exemplo. Aqui a gente tem o disfarce, das borboletas disfarçadas. Independente do pano de fundo, ela ainda é desinteressante, tá? Ela vai se parecer com algo desinteressante e provavelmente ela passe despercebida por alguns predadores. Então elas imitam folhas, né? Vocês veem que existe uma venação nas asas das borboletas, que aqui está fazendo uma imitação muito boa das nervuras das folhas. Olha ali no primeiro exemplo da Anteosclorinde, que é uma borboleta verde, né? Olhem só a linha que atravessa as asas da Calima e das aretes, parece muito com uma nervura central. As asas da borboleta aretes, elas não estão danificadas, tá? São uma borboleta extremamente nova, devia ser recente saída da pupa. Ela tem todos aqueles recortes, inclusive aqueles furos na asa. São um produto evolutivo, mostrando pra gente, assim, aqui ela tá gritando já, né? Sim, as minhas asas têm um significado e elas são funcionais para um mecanismo de defesa. E aqui a gente tem a quebra da regra, né? A transparência como uma camuflagem que não depende do pano de fundo, tá? Que é mais um exemplo para vocês, tá? A gente tem uns grupos de borboletas transparentes e elas funcionam muito bem, praticamente em qualquer ambiente. Se você pegar uma região de baixa luminosidade mesmo, são borboletas de interior de mata. Tu não enxerga os bichos. Às vezes elas estão voando em volta de ti, tu não enxerga.
Aqui as Eterine, essa tribo aqui, a gente não tem aqui, tá? Na Mata Atlântica. Deve ter um bicho ou outro, mas elas são concentradas mais amazônicas, tá? Agora, a tribo Itomini a gente tem bastante aqui em Laguna. Trilha do Gravatá, a gente consegue ver bastante essas borboletas transparentes. Se vocês não as viram, é porque, enfim, a camuflagem delas funciona muito bem, porque elas estão ali, tá? E agora eu vou passar para uma outra coisa que acho que isso é o que mais me chamava a atenção quando eu olhava para o grupo borboletas, né? Os desenhos de olhos nas asas. Então, a evolução das borboletas associada aos desenhos de olhos nas asas tem mais de um caminho evolutivo. Aqui acontecem vários caminhos funcionais, várias maneiras diferentes. Vamos começar com o caminho da intimidação. Aqui é o oposto, um disfarce que quer chamar a atenção, tá? Então, aqui elas estão se disfarçando para intimidar. Vamos começar falando ali da Helicops, tá? A Helicops é uma borboleta conhecida como borboleta asa de aranha. Ela tem um desenho na asa dela que imita com uma semelhança muito grande às aranhas papa-mosca, né? Como ela é uma borboleta bem pequena, e alguns dos predadores dela são bem pequenos, eles vão evitar, porque eles não enxergam a borboleta, o que eles enxergam é a aranha. E aí a gente tem o caso, acho que mais clássico e possível, da borboleta coruja, né? Com aqueles desenhos dos olhos de coruja, bem no meio das asas. E aqui a gente está falando de uma borboleta grande. Quão grande ela é? Ela é simplesmente a maior borboleta das Américas, né? Algumas delas passam de 20 centímetros de envergadura de asa. Somente as fêmeas, tá? Fêmeas se desenvolvendo no verão quente ali, ela vai passar de 20 centímetros de asa. E aí vocês pensem o seguinte... Para esses bichos aqui, na intimidação, o desenho, ele tem um ponto bem no meio da asa, porque ele está em destaque, ele está focal, ele está servindo para a intimidação. E se a gente distribuísse os desenhos dos olhos em outros pontos da asa, será que funcionaria diferente? Sim, funcionaria diferente. Aqui a gente começa a ver outros caminhos evolutivos. Aqui a gente tem os olhos separados em vários pontos das asas. E aí aqui a gente tem um fenômeno que a gente pode chamar de perda do fator surpresa. O predador sente que já foi visto e ele pode desistir da caça. Tem alguns trabalhos que falam sobre isso em tigres, né? Locais onde tigres atacavam pessoas que trabalhavam, começou a se usar uma máscara de papelão pro lado de trás da cabeça, com o desenho de um rosto, os olhos e a boca, né? Enfim, isso diminuiu, nossa, uma porcentagem muito alta, quase cessou os ataques de tigre naquela localização, porque eles interpretam que eles já foram vistos e eles perderam o fator surpresa. Então, para de ser uma caçada que contava com o fator surpresa, o predador desiste dessa presa. E aqui, os desenhos de olhos múltiplos nas asas, eles causam esse efeito, que é o efeito perda do fator surpresa. Mas não paramos por aí, tá? O principal predador de borboletas, principalmente das pequenas, são aves. As aves caçam usando a visão, são boas de visão, tá? E elas aprendem a atacar os insetos na cabeça. Como que elas aprendem onde é a cabeça dos insetos? Elas reconhecem dois sinais, os olhos e as antenas, tá? Por que essa informação é interessante pra gente? Porque está escrito aqui, ó, nos desenhos das asas das borboletas, mecanismos que estão se defendendo desse hábito das aves, tá? Aqui a gente tem uma coisa que a gente está chamando de escapismo. Ops, lugar errado. Melhor perder um pedacinho apenas. Vários olhos menores nas bordas das asas. Todas de borboletas pequenas, tá? Porque como o passarinho vai atacar a cabeça, ele não sabe qual daquelas é a cabeça. E provavelmente ele vai atacar os olhos mais chamativos. E a borboleta vai perder aquele pedacinho da asa, mas ela vai escapar. Tá? Então ela tem aqui ela diminui muito o dano causado nela. E ela consegue, enfim, seguir viva, reproduzir. Já ali embaixo, a gente tem ali as licênides mostrando pra gente aquelas nervaturas que elas têm sobrando na parte de trás da asa como falsas antenas. Esse é o segundo sinal que o pássaro procura para atacar a borboleta. Então ali a gente chama elas de borboletas de duas cabeças. Vocês imaginam que se ela tem uma cabeça falsa, ela já aumenta em 50% a chance de escapar, né? Mas é mais do que 50%. Tem alguns trabalhos que testaram, quase sempre eles atacam a cabeça errada, sabe por quê? Esse grupo mantém as antenas bem paradas e elas mexem aquelas nervuras da parte de trás da asa para cima e para baixo, simulando antenas. Então, com o movimento, elas chamam ainda mais a atenção do predador
para aquele espaço ali. Esses bichos aqui, todos a gente registra em Santa Catarina, e as 3 de baixo, em especial, aqui em Laguna. Tive o prazer de ver o Maia Venus regalis em cima do Morro da Glória, uma única vez, mas é um bicho muito, muito bonito, tá? Valorizando os bichos que a gente tem aqui. E aqui a gente pode falar também do escapismo, uma cor difícil de pegar, os padrões de zebra, né? Às vezes a gente vai olhar para algumas borboletas e dizer assim, tá, mas olha esse bicho, olha essa cor, qual o sentido disso, né? Todas as outras têm uma explicação bem notável. O que está acontecendo aqui? Padrões listrados, eles também dificultam de entender onde é o começo e o fim do bicho. E isso aqui fica mais potente quando a gente está falando aqui de borboletas de velocidade, bichos extremamente rápidos e inquietos. Esse bicho em movimento, todo listrado, é difícil de entender também onde é o começo e onde é o fim. Principalmente se elas estiverem em grupos. Aquelas estratégias das zebras de correrem em grupos para um lado e para o outro, aquilo não está acontecendo só naquele grupo. Talvez o padrão listrado tenha serventia assim, de benefício de escapismo também. Lembrando que eu falei no começo da apresentação que são insetos homometábulos, né? Aqueles que apresentam formas jovens. E aí, será que essas defesas também acontecem lá? Sim, né, gente? Você lembra que o professor falou agora para vocês que as fases da borboleta é só metade da história? Como que chega vivo na segunda metade se não sobrevive na primeira? Tá aí. Se são lagartas, mostrando as mesmas ideias que eu falei para vocês nas borboletas. Aqui vocês já podem começar vocês a contar para mim o que vocês estão vendo, né? Na primeira foto, lá a gente tem uma lagarta, que está dizendo lá que é a lagarta da Papilio chutus em cima, e embaixo é uma fezes de passarinho, tá? Então, aquele primeiro exemplo ali, ela está se disfarçando de uma coisa desinteressante, uma fezes de ave. Tá? Muito semelhante as duas, né? Ela fica ali no meio da folha, quem olha, um cocô de passarinho. No segundo exemplo, o que a gente tem ali? Uma camuflagem das boas, né? A larva com um desenho no corpo dela, imitando a nervura central da folha, e ela é bem verde também, passa bem camuflada, né? Terceiro exemplo, a gente tem ali a intimidação, né? A lagarta com o dorso, desenho de 2 olhos, parecendo um sapo ou um réptil, ó, mostrando potencial predador de olho numa presa, né? Isso daqui também é intimidação. Vou falar por último, lá da esquerda, vou falar que aqui a gente tem o aposematismo, né? Aquela lagarta ali completamente inofensiva, não é tóxica, não se alimenta de planta tóxica. Olha o que ela está botando no jogo da mentira naquela coloração, né? Aquela ali, nossa, ela é a dona do blefe, né? O bicho tem um monte de cores, espinhos, bicho inofensivo, tá? E agora, por último, ali na esquerda, a gente tem uma coisa muito especial, né? Quando a gente está falando de um predador visual, faz sentido a camuflagem ser em cima das cores, ser visual. Mas se o teu predador estiver te caçando por outro sentido, né? Aqui a gente está falando de predadores que estão caçando por sinais químicos. Aquelas formigas em cima das larvas não estão predando elas. Aquelas larvas estão disfarçadas quimicamente de larvas de formiga. As formigas não enxergam elas com os olhos. As formigas enxergam elas por sinais químicos. E aqui vocês estão olhando para uma camuflagem química, né? Ela imita a característica química da formiga e a formiga entende ela como uma igual, como uma larva de formiga. Passa a proteger ela. Que a gente tem vários tipos de relações. Tem parasitismo com esse grupo. Tem mutualismo com esse grupo, tem várias coisas ali, tá? Se a gente for estudar. São os grupos irmãos aqui, Riodinide e Licênide, né? A gente tem esses bichos aqui em Laguna, eu já até registrei algumas larvas associadas com formigas. Aí aqui a gente tem uma relação ecológica múltipla. As plantas também recebem mais benefícios do que prejuízos quando elas têm as lagartas, a gente chama de lagartas formigueiras. Porque essa dupla aqui, as formigas às vezes defendem as larvas como como eu vou dizer para vocês, como um recurso, e aí elas não deixam que outros herbívoros cheguem naquela planta. A planta ela recebe um benefício. Ela vai sofrer uma herbivoria diminuída apenas pelas pequenas lagartas daquela borboleta. Nenhum outro herbívoro vai poder comer aquela planta.
Tem benefícios aí. As pupas, né? Tem que sobreviver à fase da pupa para chegar na borboleta. Olha aqui as pupas, né? A gente tem o primeiro exemplo ali de uma pupa que parece imitar uma cobra, né? Uma serpente, um predador temível, terrível, tá? Essa é a Dynastor, tá? O gênero Dynastor. Temos aqui em Laguna também as Dynastor, tá? As lagartas delas comem bromeliáceas. Bem legal. Sabe as borboletas, aquelas das asas transparentes que eu mostrei para vocês? As Itomini? Isso é uma pupa de Itomini. Aqui ela usa outra qualidade de imagem, não é a transparência, né? Aqui ela reflete. Se vocês olharem bem para ela, vocês conseguem enxergar até a pessoa que tirou a foto com o celular. Ela está refletindo 100% a imagem, né? Imagine isso no meio de uma mata onde tem um sol no meio da vegetação. Ela passa despercebida, vai ficar parecendo um furo no meio do ambiente, né? Ou, dependendo do lugar onde tiver muita luz, ela reflete as cores em volta, também já rola uma camuflagem, tá? Aqui a gente tem uma bem camuflada e ela tem que ser essa pupa gigante, essa pupa da borboleta coruja, né? Uma pupa de 12, 13 centímetros, parece uma folha seca pendurada, né? Mesmo que a gente tire ela do pano de fundo, ela ainda vai parecer uma folha seca. Então aqui, disfarce, né? Por último ali, a pupa do gênero Metona, né? Que são as borboletas do maracá, sinal aposemático, né? Laranja, amarelo e preto. Agora, falando para vocês um pouquinho dos trabalhos que eu vim desenvolvendo, né? Nessa área das borboletas e com essas coisas da coloração. Então, o meu trabalho de mestrado se intitulou Distribuição em Biologia da Taguaíba iptima, tá? Que é uma borboleta satirini. Ele teve 2 capítulos. No primeiro capítulo eu tratei da distribuição potencial e no segundo capítulo eu fiz a descrição do ciclo inédito. Então não se conhecia a lagarta e a pupa dessa borboleta, muito menos que mecanismos ela usava. Ela é um bicho super interessante porque ela é uma borboleta que contraria vários hábitos conhecidos para as borboletas de forma geral. Ela é um bicho de vida longa, tá? Bem longeva. Ela tem o pico populacional das adultas no inverno, então é uma borboleta que explora o frio, não a primavera e o verão. Ela aproveita bastante da camuflagem, como vocês estão vendo. E ela tem mais algumas coisas que nos chamaram muito a atenção. Ela pertence ao grupo Satilini, tá? Em especial, deixa eu ver se eu tenho aqui. Euptiquina, em especial a tribo Euptiquina, tá? E por que é interessante? Porque a gente não tem registros de outras borboletas da tribo Euptiquina que coloquem ovos em grupos. Isso se chama gregarismo, tá? As outras Euptiquinas são solitárias. As Euptiquinas são extremamente associadas com poáceas, gramíneas, tá? E praticamente todos os exemplos que se viram até hoje, elas eram solitárias. Aqui a gente tem a oviposição, vocês podem ver que é um grupo de ovos ali na folha de Schuskia, tá? Gênero Schuskia. E aí, aqui a gente tem um grupo de larvas, tá? E aí aqui acontece uma outra coisa que eu vou contar para vocês em breve. Aqui são umas fotinhos, né, da descrição das larvas, que é uma das novidades, né? E aí vocês veem que aqui acontece aquele fenômeno que eu falei para vocês. Durante os instares, elas vão mudando de cor ao trocar de camada mais externa, né? Como se fosse a pele delas. E essas colorações no laboratório não faziam sentido. Mas quando a gente olhou na natureza, acontece, tem uma história aqui também. Lembra que eu falei para vocês que às vezes o predador não é visual? A gente estava trabalhando ali só com defesas visuais. Aqui a gente tem um predador que está seguindo sinais químicos. Então essa pequena vespa encontra os ovos e ela parasita os ovos dessa borboleta, né, fazendo com que os ovos sejam a comida e a casa dos ovos delas, tá? Esse é o primeiro registro de um inimigo natural para essa espécie de borboleta também. E aqui, contando para vocês um pouquinho da história, então as borboletas bem camufladas, né, elas encontram ali a chusca, a planta hospedeira delas, colocam grupos de ovos. E aí aqui acontece uma coisa que talvez seja até uma novidade em termos de ecologia. Na ecologia, se vocês procurarem estudar um pouco, vocês vão encontrar algumas coisas assim, ó. Que quando a gente tem um gregarismo, que são organismos vivendo em grupo,
a maior tendência é eles serem aposemáticos, porque juntos eles colocam mais medo ainda, mais pressão no sinal de intimidação. E os camuflados são solitários, porque é mais difícil tu esconder 10 do que tu esconder 1. Mas aqui a gente tem um exemplo contrário. Na literatura, alguns livros de ecologia falam que não existem grupos camuflados. Existem. Esse é um exemplo de grupo camuflado, tá? Então aqui a gente tem uma camuflagem acontecendo em um grupo, né? Que a gente tem um grupo de larvas, todas, né, numa fila, num galho aqui da planta, e aí as cabeças delas, que tem esses espinhos, eles ficam parecendo, a gente pode chamar aquilo de nós do bambu, ficam parecendo com a parte dos nós. Se tu olha, ó, dependendo do contraluz, tu não percebe que tem um grupo de larvas ali. Aí, lá pelas tantas, a larva muda de cor e ela fica verde. Aquilo ali é no Insta 3. No Insta 3, quando ela fica verde, elas mudam o comportamento. Elas passam a ser solitárias e passam a viver nas folhas do bambu de forma solitária. E aí nada explicava também a coloração, por que ela deixa de ser verde e volta a ter uma outra coloração manchada. Porque daí a gente tem as folhas mais velhas do bambu apresentando as manchas semelhantes à mancha do último Insta. E toda a história da cor, do comportamento, né, uma história evolutiva linda, contada em cima da planta hospedeira. É um trabalho muito bonito. Inclusive, esse trabalho está sendo produzido artigo para esse ano, tá? Para quem não sabe, eu também tenho um projeto, que é o Borboletas de Laguna, tá? Que ele foi cadastrado no Naturalist. Não sei se vocês usam o aplicativo, mas é bem legal, tá? Quem quiser pode participar lá, se inscrever para fazer parte. Então, eu estou juntando registros fotográficos de borboletas de laguna de uma forma geral, desde que eu cheguei aqui. Isso faz 3 anos, né? Atualmente, o projeto tem 1.429 registros e ele já registra 220 espécies para a laguna. Ali embaixo, a gente tem as 5 mais comuns que a gente mais vê por aqui. Tá? Projeto bem legal. Inclusive, eu e o professor Christian estamos agora estudando também de fazer alguns artigos sobre isso, após a orientação do TCC da Larissa, que a gente levantou mais alguns dados. Então, provavelmente, futuramente, teremos também trabalhos em cima desse material. Gente, como vocês devem imaginar, uma série de referências para estar trazendo essas informações para vocês. Depois, se vocês quiserem, eu posso estar passando algumas. E, de maneira geral, é isso. Obrigado pela atenção, tá? Espero que tenham gostado. E agora acho que a gente abre um momento para as perguntinhas, né? Então, primeiro, obrigado, Leandro, pela excelente palestra, foi bem interessante tudo que você disse, e muito legal ver também que tem uma associação muito forte da história das borboletas com as plantas, né? E um dos objetivos nossos do Cultivando o Saber é justamente promover também uma melhora na percepção das pessoas em relação às plantas, né? Porque, olha aí, não teria tudo isso se não tivesse também nossas plantinhas. Então, eu abro para perguntas. Opa, temos várias mãos, assim é bom. Legal. Vou por ordem e também por gentileza. Boa noite. Tenho 2 perguntas, assim, de primeira instância. Vamos lá. Quando eu vou montar uma borboleta, metade das escamas fica assim na madeira. Quando ela voa, como que ela não perde as escamas? E a outra pergunta é assim. Tá. Vai pensando enquanto a gente responde essa. Seu nome? Vitória. Então, o que acontece? As escamas, elas soltam por fricção. Quando o sistema dela, ela é presa por uma ponta que parece um gancho, né? Quando ela está voando, esse gancho é o suficiente para manter presa, mesmo que o movimento seja muito forte. Não é que ela não perca, ela perde algumas enquanto ela voa, mas é muito menos do que quando acontece a fricção. Quando acontece a fricção, tu empurra o gancho para o lado contrário. E aí ele solta. Né? É por isso que elas soltam tão facilmente. Tá? Provavelmente é a fricção ali com a madeira. Para uma montagem boa, é bom usar as pinças de ponta redonda, porque elas diminuem a fricção com a asa. Sempre manipular a borboleta em cima de um pedaço de papel vegetal, nunca na mão pura, dá para tu estar manipulando ela no papel, ela faz menos fricção com a tua mão, aí ela vai soltar menos escamas também. E às vezes é tempo e técnica ali, vai pegando a técnica, vai melhorando, cada vez vai ficando mais direitinho. Tem uma segunda pergunta, Vitória?
Sumiu o microfone? Nas tuas pesquisas, tu criou... Pode falar. Tu criou eles em laboratório ou tu pegou eles só na natureza? As duas coisas. A gente fez 2 grupos controlados. O primeiro grupo foi criado em laboratório. A gente coletou os ovos, né, em campo, levamos para o laboratório, conseguimos concluir o ciclo. A gente conseguiu 14 ou 15 borboletas adultas, que é bastante, né? Acho que foi... Olha, acho que a gente perdeu 1 ou 2 bichos ali no processo, né? E só que daí aconteceu tudo das colorações. A gente via as mudanças de cor, a gente ficava perplexos com o que estava acontecendo, mas a gente não entendia como funcionava o ensino na natureza. Então a gente voltou para mais campos para a gente tentar observar na planta o que acontecia, por que mudava de cor. E aí essa foi a nossa segunda amostragem. O trabalho que está sendo escrito no artigo, ele conta as duas coisas, né? Como funciona lá na natureza e como aconteceu observado em laboratório. João? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, obrigado pela apresentação. Segundo, tem algum trabalho que tu saiba e até recomende assim, sobre esses tipos de padrões que criam esse flash nas asas das borboletas e nas frutas também? Porque eu achei muito interessante o fato de, tipo, por exemplo, você falou sobre algumas lagartas que comem ali plantas tóxicas, né? Uhum. E aí isso reflete depois na coloração, ou até mesmo alguns que imitam padrões de óleos, assim, mas tudo bem que faz sentido que fosse sobre flash para afastar o predador, mas tipo, eu tô tentando entender de maneira evolutiva como é que isso aconteceu, né? Sim. Então, tipo, se souber de algum trabalho, alguma coisa assim. De cabeça eu não vou saber para te dizer, mas eu sei te dizer que a gente tem uma literatura construída já sobre essas coisas, né? Quando eu estava escrevendo os trabalhos, eu encontrei até coisas que eu não imaginava. Por exemplo, trabalhos que exploravam a perspectiva de como as cores funcionam dentro de uma mata fechada, como as cores funcionam dentro de uma clareira, de um local com mais luminosidade. Então, o próprio fator intensidade ou carência de luz já vai ser um fator que vai estar influenciando no que tu vai ter de coloração para os bichos. E às vezes a gente pensa de uma maneira e o negócio se constrói de outra, que é o caso das transparentes. Tu pensa, a borboleta transparente para qualquer luz. Que nada, na mata fechada, sobre baixa luminosidade, funciona melhor ainda. Então tem essas coisas, né? Em borboletas eu sei que tu encontra bastante trabalho, sim, tem umas belas construções sobre isso. Não vou lembrar de cabeça, não para te dizer, mas também não vai ser tão difícil de achar. Se tu abrir lá um Google acadêmico e começar a procurar ali pelas ideias iridescência, né? Ou a camuflagem, camuflagem contra disfarce, foi aquilo que eu falei, até a coloração aposemática, coloração conspícua, vai encontrar também. Sobre as listras, eu encontrei uns artigos muito bons que eu estou usando no trabalho, que ele fala que as larvas de borboletas têm direções das listras. E dependendo do tipo de grupo de planta que ela se associa, ela vai ter as listras numa direção ou em outra. Com monocotiledôneas, as listras nunca são na horizontal, elas são sempre na transversal. Tá? Então, encontrou uma lagarta com a lista transversal, provavelmente é a planta hospedeira dela. As lagartas com as listas na outra direção, geralmente aposemáticas, daí estão se alimentando de ou plantas tóxicas ou... Enfim, né? Tudo isso são sinais, bem legal. Com certeza eu vou precisar. Legal. Eu achei interessante, isso aguçou minha curiosidade também, porque tem plantas com iridescência nas folhas também. Olha só. Inclusive gramíneas florestais, gramíneas que ocorrem no subbosque das florestas em áreas que são bem escuras. E aí, a hipótese que a gente tinha, né, ou tem para essa iridescência, é que, na verdade, estaria associada com o espalhamento da luz para melhor aproveitar essa pouca luz que chega, né, no processo da fotossíntese, porque a iridescência, nesse caso, é causada por papilas na epiderme da folha. Uhum. Aí, quando a gente vai bater uma foto, então, quando está vendo a planta no campo mesmo, ela brilha como aquela borboleta ali. Legal. Só que nunca me ocorreu, por exemplo, que isso poderia ser uma estratégia, talvez, de a planta evitar a herbivoria. Sim. Né? Talvez isso também afaste predadores, sim, porque... Como o efeito flash funciona flash, ali, né? Eu nunca tinha pensado por essa perspectiva. Mais alguma pergunta, gente? Eu queria saber se aquela mosquinha, aquela parasita, se ela é nativa ou ela é uma mosquinha...
aquele gênero, Ornithyrtus, ele é um gênero cosmopolita. O que acontece? Ele ocorre em vários lugares do mundo. Só que daí, porque assim, quando eu encontrei, eu também queria identificar nível de espécie. Mas a gente já ficou feliz de chegar em gênero, porque a gente está falando de um grupo que tem por volta de 300 espécies. Então, o gênero é bem cosmopolita, ele está bem disseminado por aí em quesito globo, mundo, né? Agora, as espécies, talvez tu tenha elas com endemismo, né? Algumas espécies aqui, algumas espécies ali. Uma coisa eu posso te falar sobre eles. Eles são especializados em parasitar ovos de lepidópteras e de alguns outros grupos de insetos, nem percevejos. Mas, principalmente, ovos de lepidópteras, né? Borboletas e mariposas. Vamos perguntar. Vou deixar a Vera e depois passo para ti. Geralmente essas borboletas que têm essas cores mais vivas, elas estão associadas a período diurno, e as que têm a coloração mais escura, assim, elas estão associadas a período noturno, assim, elas são ativas só no período do dia. Se elas têm relação com a luminosidade? Tipo assim, as borboletas que elas têm uma coloração mais escura, elas estão associadas a um período noturno tipo de atividade, como a borboleta ela é ativa à noite ou ela só é ativa de dia, sabe? Tem alguma relação assim? Boa pergunta. Já respondo a pergunta com uma resposta dupla. É sim e não. O que acontece? Por exemplo, tem a tribo Brassolini, que é a tribo das borboletas corujas. A tribo Brassolini tem hábitos crepusculares. Então, ela voa, né, quando a gente já tem baixa luminosidade. Mas ela não tem hábitos noturnos. Ela voa por um período bem curto, que é um período de baixa luminosidade, tá? Elas podem também ter hábitos ao amanhecer, logo ao amanhecer, quando ainda não está bem claro. Só que daí tu vai ver isso, se tu quiser associar o padrão da cor de Brassolini, tu não vai encontrar o mesmo para outras borboletas camufladas ou disfarçadas. Aquilo parece ser uma exceção do grupo, né? A gente está falando da filogenia daquele grupo. Mas, sobre o que tu falou, as borboletas, em geral, têm os hábitos diurnos. Mas as borboletas camufladas, tá? Não é sobre o período do dia, é sobre a luminosidade do local. Então, na verdade, tu vai ter as borboletas mais camufladas em regiões de mata fechada, ou com bastante arborização, onde mesmo no meio-dia a luz não chega tanto. E as bem coloridas no auge do sol, né? Se tu vai olhar as borboletas papilionídeas de campo, tu tem os campos sulinos, bioma pampa. Nossa, bicho é uma bandeira assim de coloração, né? Aí tu vai olhar a borboleta que eu trabalhei ali, uma taguaíba, né? Borboleta, ela, nossa, você pode encontrar lá em cima de um azulejo branco, tu ainda vai dizer que é uma folha seca, né? Ela é mais associada à quantidade de luminosidade que tu vai ter no local. Não muito ao período do dia. De maneira geral, elas são mais diurnas mesmo. Tá? Vitória. A gente teve um projeto do Naturalista também, que foram invertebrados lagoa. Aí no final do semestre a gente comparou as espécies mais encontradas. Assim, a maioria de todos os animais era exótico no topidóide. Daí você tinha um percevejo e as borboletas eram todas nativas. Tem alguma correlação ou foi só coincidência? Tem. As plantas. Borboletas se alimentam de plantas. Se tu tem bastante planta nativa, tu tem bastante borboleta nativa. Se tu tiver as plantas exóticas, talvez tu tenha ainda algumas espécies nativas explorando essas plantas exóticas, mas muito difícil tu vai ter as invasoras, que pode até trazer a espécie invasora da borboleta aqui, mas como que ela completa o ciclo se ela não tem a planta aqui junto? Não dá. É isso que tu falou, é uma pergunta muito legal, porque não dá para te separar o bicho da história, só se tu trouxesse os dois juntos, mas isso é mais difícil de fazer. Então é isso, né? Esse endemismo que vocês encontraram das borboletas está associado que o quê? Elas têm capacidade de explorar vegetação nativa, né? Está mais associado a isso. Inclusive, é muito interessante a gente falar que as borboletas, tá? A maioria delas não são polígafas, né? Se alimentam de diferentes tipos de plantas. Elas são olífagas. Borboletas, a maioria delas se alimentam de um grupo, uma espécie ou um grupo de plantas, né? Por exemplo, a gente tem ali as Heráclides, quase todas as borboletas do subgênero Heráclides se alimentam de citrinos. As heliconines de passiflora, que é maracujá. As párides de aristolóquia, né? As cáligos de folha de bananeira.
as borboletas amarelas, né, que são as fêmeas de folha de ingá. As borboletas pequenininhas azuis que a gente tem é daquela planta, sabe a dorme-dorme? A gente gosta na folha, assim, daquilo, eu não sei nem de nome. Tá? Então, elas estão associadas a isso. Isso é uma coisa bem legal de você ver também, porque daí, por exemplo, assim, tem uma borboleta que, né, a gente tem aqui, a Párides bonitos, né? E ela se alimenta de Aristolochus. Tu tirar a planta daqui, não tem mais a Párides bonitos, ela não vai se alimentar das outras plantas. Tem esse negócio, né? Eu tenho uma pergunta para ti também, né? Um aspecto que eu vi que você não abordou sobre a questão das cores é relacionado com a própria reprodução das borboletas. Eu lembro do trabalho da Larissa que tinha diferenças entre machos e fêmeas, por exemplo, de cores. Então, essas cores, elas não estão só associadas com esses comportamentos, né, de evitar predadores, enfim, de sobrevivência, né? Tem relação com reprodução também, né? Tem relação com seleção sexual, muito, muito bem. Então, elas enxergam bem as cores também. Sim, elas têm uma visão pro lado do ultravioleta e até melhor que a nossa, né? Por exemplo, a gente tem borboletas de coloração muito... Pra gente parece sem graça, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo para mostrar para vocês. Aqui, a borboleta amarela e branca, tá? Existem alguns estudos que mostram que se tu expor esses bichos sob luz ultravioleta, tu encontra desenhos nas asas delas que tu não tem capacidade de enxergar, sem a exposição ultravioleta. Tu também encontra esses desenhos em flores. Isso que eu ia dizer, essas flores, então, verdade, esses capítulos elas têm um universo particular de ultravioleta. A comunicação entre as flores e as borboletas. Também a comunicação entre elas mesmas. Ela tem um padrão mais sutil para a visão de um predador, mas entre elas estão se enxergando, os machos e as fêmeas, com colorações atraentes, mas explorando a capacidade delas da visão ultravioleta. Muito boa a tua pergunta. Isso também vale para esse grupo aqui, ó, que é o grupo... Vocês estão vendo essa borboleta de asa fechada aqui, que tem bastante desenhos de olhos aqui? Isso é um bicho, né, disfarçado e camuflado. Então, na mata, esse bicho de asa fechada tu não enxerga. Mas este mesmo bicho que vocês estão olhando é este bicho do final da apresentação aqui, ó. A azul de asas abertas. Essa é a mesma borboleta de asas abertas. O que acontece aqui? Ela descansa de asa fechada. Então aqui a gente tem uma pressão evolutiva, que é a da sobrevivência, atuando em cima da face de descanso. Mas ela voa de asas abertas. E aí aqui a gente tem a pressão da seleção sexual, também mostrando que ela é exuberante e atraente para que ela tenha mais chances de ser escolhida e deixar descendentes. Duas faces, duas pressões evolutivas, em cima de um único... Fantástico, né? Organismo modelo para estudar ecologia. Mais alguma pergunta, gente? Não? Então, já que não temos mais perguntas, né, para a gente não avançar muito na hora, também vou agradecer não somente o aceite do convite do Leandro para trazer essa apresentação muito legal, bem instigante, né, trouxe muitas perguntas, mas também a presença de todos vocês que vieram prestigiar, né, essa nossa palestra. Tá? Então, mais uma vez, obrigado, Leandro. Agradeço. E obrigado também a você. Não se esqueçam de assinar